nesta noite. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para todo sempre. Ele está aqui neste lugar. Domingo nós estivemos aqui na ceia, um culto maravilhoso, culto leve, culto bênção, onde o Senhor se manifestou aqui. A presença do Senhor, a glória do Senhor neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E está passando rápido, irmãos. Os dias estão sendo abreviados, né? Nós já vamos chegar ao final do ano. Eu estava falando com a minha esposa que eu estava dando uma olhada nas minhas anotações. Estava dando uma olhada que eu encontrei a cardápio da festa do final do ano, né? Do jantar que nós fazemos aqui todo ano na igreja. Está passando as coisas tão rápido do jeito. Nós já vamos nos preparar para a próxima festa, né? Culto da virada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha para trás, a gente não fez nada ou fizemos pouca coisa para o Senhor este ano, né? Se nós fôssemos hoje, eu e você nesta noite, apresentar quantas vidas nós devemos a Jesus esse ano, será que nós estaremos em falta com o Senhor nesta noite? Glória a Deus, né? Uma vida para Jesus é importante e nós precisamos estar pregando o Evangelho. Domingo à noite nós estivemos ali na Itaiçaba, bênção de Deus. Tudo aconteceu na Itaiçaba. Não vai ser tudo aconteceu na Itaiçaba. Aleluia. Foi bênção de Deus, mano. Glória a Deus. O Senhor trabalha, irmãos. O Senhor é quem está no controle. Nada acontece sem a vontade de Deus. É isso que o presbítero estava falando aqui, no capítulo 26, 42, versículo 42. Jesus se retira para lá e vai dizer: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice que eu beba, faça a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A morte de Cristo na cruz foi a vontade de Deus. Toda a nossa vida, irmãos, tem um propósito, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bom ou de ruim, há um propósito de Deus. Não que Deus quisesse que nós passássemos por determinadas coisas, mas Ele permite para nos ensinar algumas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender isso na caminhada com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço a você para abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Eu estava orando ao Senhor. Ontem à noite nós tivemos uma reunião maravilhosa aqui dos homens, né? Glória a Deus. Primeira vez esse ano, né, Diego? Pela primeira vez esse ano nós tivemos um número bastante bom de homens. Foi quantos homens ontem? 24 homens, né? Alguns estavam trabalhando, faltaram, mas tivemos uma reunião maravilhosa. Aí, quando terminou, eu fui ali para a Lagoa da Caiçara, né? Tentando de ver se baixa alguma coisa, né? Até a Chayane passou, se admirou, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que cuidar do corpo, do Espírito, louvado seja o nome do Senhor. E eu dormi ontem, eu disse para minha esposa: eu vou dormir porque eu vou acordar um pouco mais cedo para estudar a palavra. Mas aí tomei um banho e não consegui, fui estudar. Eu gosto de estudar à noite, madrugada, até meia-noite. E hoje, pela manhã, eu fui concluir a mensagem, o Senhor me levava para Atos dos Apóstolos. Eu quero falar nesta noite sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Quem é a igreja aqui nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, né? O crente cheio do Espírito Santo. É totalmente ao contrário do que muitas pessoas acham, né? Ou pensam do que é ser cheio do Espírito Santo. E aí, eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Eu vou começar a partir do versículo 38, para nós entendermos mais um pouco sobre a palavra do Eterno nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se
que cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para perdão, em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras o advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e os seus bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46. Todos os dias, continuavam a reunir-se no templo, no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aqui estamos nós em Tua presença, louvamos por esta noite, por esta oportunidade e principalmente por esta palavra, Senhor. Venha de encontro ao nosso coração aqui nesta noite. Fala conosco, Pai, não o que queremos ouvir, mas o que é necessário escutarmos aqui nesta noite para edificação, para crescimento da Tua igreja, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. É isso que eu te peço. Por fé eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? Amém. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo igreja, eu não estou me referindo só a uma igreja que está aqui nesta noite, nesse templo, feita por mãos humanas. Mas eu também estou falando de uma igreja que é templo e morada desse Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem coisa melhor na vida do que ser cheio, mas ser cheio do Espírito. A gente aprende, louvado seja o nome do Senhor, na caminhada e através da palavra do Senhor, que o crente cheio do Espírito Santo, ele é sensível à voz de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele não negocia os princípios bíblicos. Louvado seja o nome do Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, ele não vive em uma vida de mentira, uma vida de engano. Louvado seja o nome do Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem qualidades, ele tem virtudes. Louvado seja o nome do Senhor. E acima de tudo, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem frutos dignos que agradam o coração de Deus. Aleluia. Só que muitos de nós, pela cultura que vivemos, pelos dias que têm mudado, nós identificamos erradamente alguém cheio do Espírito Santo quando ele está pulando, quando ele está falando em línguas. Ah, pastor, vai falar em línguas é um dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além do que essas coisas todas. Alguém pode achar e dizer: o pastor não é pentecostal. Sou e gosto. Eu sou do repeté. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto do mistério, eu gosto do corinho de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu gosto também de uma vida santa, uma vida em santidade.
uma vida que dá fruto, uma vida que tem virtude, que tem qualidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, aleluia, há mais de 2000 anos atrás, a igreja primitiva nos dá grandes lições de como ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeiro nós precisamos entender que esta igreja ela não nasceu do nada. Não, ela não nasceu do nada. Aleluia, ela nasceu cheia de poder. Ela nasceu cheia do poder de Deus. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Havia uma promessa sobre aquele povo, para que eles pudessem receber a virtude, o poder do Altíssimo, fosse cheio do Espírito Santo, para uma finalidade. Só que a finalidade não era para eles, irmãos. A finalidade de ser cheio do Espírito Santo é para ser testemunha de Cristo. Jerusalém, Judéia, Samaria, nos confins da terra. E às vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo, aleluia, é para estar rodando dentro da igreja. E nós precisamos entender isso nesta noite, que vai muito mais além do que isso. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos é uma igreja que já nasce com poder, com a virtude, com o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma igreja que marcou a humanidade. Mas ela marcou a humanidade pelo quê, pastor? Aleluia, pelos frutos que tinha nela, pelas qualidades que esta igreja tinha. E isso tudo só foi possível por causa da chama do Espírito. Aleluia. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Por causa do Espírito Santo. Sabe por que eu estou pregando aqui nesta noite? Por causa do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que você é líder? Você foi chamado para uma obra por causa do Espírito Santo que tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós possamos fazer bom zelo desse Espírito Santo, bom uso desse Espírito Santo, melhor dizendo. Queridos, após o sofrimento de Jesus, a sua ressurreição, aleluia, Jesus, a Bíblia vai dizer que ele aparece aos seus discípulos dando prova indiscutível de que estava vivo. Nós sabemos que Jesus ele paga um alto preço ali naquela cruz do Calvário. Era o propósito de Deus que Jesus pagasse o preço, morresse ali naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscitasse. E através daquela morte, é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, porque nos trouxe vida e vida em abundância. Jesus ele ressuscita e passa 40 dias com seus discípulos, aleluia, dando prova indiscutível de que estava vivo. Tomé não acreditava, algumas pessoas achavam que Jesus não iria ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus esteve com ele no período de 40 dias, falando e ensinando acerca do rei. Jesus ele não perdia tempo. Aleluia. Jesus ele não perdia tempo de pregar as boas novas. Jesus não perdia tempo de ensinar. Aleluia. Em uma certa ocasião, enquanto eles comiam, Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos. Para uma ordem para aquelas pessoas. Qual era a ordem? Não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual nos falou. Então, quando Jesus ressuscita, dentro desses 40 dias, em uma certa ocasião, Jesus dá uma ordem, ele diz assim: olha, não saia de Jerusalém, porque a promessa vai vir sobre vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E qual era a promessa, irmão? Que eles iriam receber o poder do Espírito Santo quando descesse sobre eles. E eles seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então Jesus deu uma ordem para aquele povo para ficar em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, aleluia, o Espírito Santo de Deus iria visitá-los. Deus iria fazer algo sobrenatural como fez. A partir daquele encontro, aquela igreja não foi mais a mesma igreja. Aleluia. Quando nós temos um encontro com o Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo, você não é mais a mesma pessoa. É por isso que o que se chama Espírito Santo está muito mais além
Jesus ele passou o seu ministério dizendo aos discípulos, aleluia, que João ele batizava com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus dava essa ordem, ensinava eles, para que eles não esquecessem, louvado seja o nome do Senhor. E um certo dia a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali com eles, e após esta ordem, que ele não se ausentasse de Jerusalém, até que recebesse o poder, a virtude do Espírito Santo sobre a vida deles. A Bíblia diz que neste momento Jesus vai ser levado aos céus. E os seus discípulos viram este momento lindo, sobrenatural. Imagina aí, irmãos, estar sentado aqui com Cristo, Cristo ensinando, aleluia, as boas novas, e de repente Jesus começa a subir, aleluia, sendo levado assunto aos céus, e seus discípulos olhando e vendo aquela coisa maravilhosa, aquele acontecimento lindo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que neste momento 2 fundos de branco olham para ele e dizem: o que é que vocês estão admirados? Aleluia, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é o mesmo Jesus que voltará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali, queridos, a Bíblia vai dizer que os discípulos vão para Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Chegam naquele lugar, aleluia, no capítulo 1, Judas já não está mais aqui com eles, o time está incompleto. E algo me chamou a atenção, irmãos. A atitude, ela fala muita coisa, irmãos. As nossas atitudes falam muito. Porque o líder da igreja não estava mais com eles, Jesus não estava mais com aquele povo. E agora, irmãos, o que seria daquelas ovelhas? O pastor não estava mais ali, pastor Ivanês. Aleluia, o que seria daquele povo sem a sua liderança? E quando eles chegam em Jerusalém, eles vão para Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles chegam, aleluia, no templo, louvado seja o nome do Senhor, com a falta de honra de Judas. E ali eles começam a orar com aquelas mulheres, inclusive Maria, quando Jesus estava naquele lugar. E aí, irmãos, eu creio, sendo guiado, direcionado pelo Espírito Santo, Pedro, ele se levanta entre aquele povo, cerca de 120 pessoas, e começa a pregar e dizer: olha, louvado seja o nome do Senhor. Era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse na boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse foi contado como um dos nossos, e teve participação nesse ministério. E aí Pedro se levanta, aleluia, para falar para aquele povo que eles precisavam escolher alguém que estivesse desde o batismo de João, aleluia, até aquele dia da ressurreição de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que, louvado seja o nome do Senhor, eles escolhem 2, Justo e Matias. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que no versículo 23, capítulo 1, versículo 23, aleluia, vai dizer que eles escolheram Justo e Matias. No versículo 24, a Bíblia vai dizer que depois eles oraram ao Senhor. Isso me chamou muita atenção, irmãos. Aleluia. Porque os discípulos de Cristo, a igreja primitiva, aquele povo que andava com Jesus, eles não faziam nada sem a oração. Por que eles não faziam nada sem a oração? Porque eles aprenderam com Jesus. Todos os momentos Jesus estava orando. O presbítero Léo trouxe uma palavra, se nós vamos ler o texto, Jesus está orando. E encontra os discípulos dormindo. Mas eles aprenderam com Jesus a resolver as causas, a resolver os problemas através da oração. Então ore a Deus, meu irmão, por qualquer coisa. Não faça nada sem ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, a sorte caiu sobre Matias. E ali o time completou novamente.
dos 12, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cerca de 10 dias depois, eles chegaram, eles escolheram Matias no lugar de Judas. Aleluia. 10 dias depois que Jesus tinha ido embora, era a festa do Pentecostes, louvado seja o nome do Senhor. E lá, eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia.